Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. O índice de chuvas da região centro-sul do Brasil nos últimos meses foi o menor dos últimos 91 anos. O resultado é que os reservatórios da região estão muito abaixo do normal e as hidrelétricas estão recebendo muito menos água do que deveriam para produzir energia. A solução tem sido usar as termoelétricas, que são mais caras e poluem mais. Mas até quando? A crise hídrica é o tema do Panorama, que começa agora. Eu converso com o engenheiro mecânico Carlos Martinez, que é professor de Engenharia Mecânica da Unifei, a Universidade Federal de Itajubá, e professor do curso de pós-graduação da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, também de Engenharia Mecânica. Professor, muito obrigado por nos atender. Professor, as notícias não são muito boas, né? A gente tem aí uma escassez de chuva muito grande nos últimos meses, uma perspectiva de poucas chuvas para os próximos meses, reservatórios abaixo aí do que seria considerado o ideal, alguns abaixo de 30% aqui na região centro-sul. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: estamos aí à beira de um colapso no setor elétrico brasileiro? Corremos esse risco? Eu não diria um colapso, né? Eu diria que o que está acontecendo é que nós estamos com poucos reservatórios na cota que deveriam estar. Mas isso não é nada, vamos assim dizer, que não fosse esperado, não é? O setor elétrico ele tinha noção que isso estaria para acontecer. Isso foi largamente alertado pelos centros de pesquisa. Pode sim haver um problema de fornecimento de energia, não é? Mas isso é fruto de uma jogada que foi feita, de uma aposta em se sangrar os reservatórios desde o início do ano, tá? Sem preservá-los, gastando a água que estava reservada e que poderia ser usada em períodos de menor afluência de vazão. Então, nós fizemos uma aposta e perdemos. Mais uma vez, perdemos. Isso está se tornando uma constante no Brasil. Não é? Essa não é a primeira crise, tá? E nem será a última. O senhor fala em relação a essa questão de uma aposta. Quem fez essa aposta e por que essa aposta foi errada? Explica um pouquinho melhor para a gente entender. A aposta é o seguinte: o reservatório das hidrelétricas ele é como uma conta bancária. Você guarda dinheiro quando você tem uma renda maior para gastar quando você tem uma renda menor. Se você for imprevidente e gastar esse teu dinheiro, quando você não tiver uma renda, você vai ficar sem dinheiro. É o que está acontecendo hoje no setor elétrico. Tá? A coisa é muito simples desse ponto de vista. Então, o que o setor elétrico deveria ter feito? Ele deveria ter despachado as centrais térmicas muito lá atrás, preservando os reservatórios. Tá? Ele não o fez. Não o fez porque as centrais térmicas são caras. Elas queimam combustível. Então, houve uma tentativa de se manter as tarifas de energia até um limite. Tá? E agora nós vamos pagar o preço disso. Não é? E Agora nós não estamos... ultrapassou o limite, vamos dizer assim. Para variar, ultrapassou o limite. E nós vamos pagar um preço caro. E nós só não vamos ter uma situação pior porque o país está numa crise. Porque se não houvesse a crise causada pela pandemia, isso já teria se manifestado muito antes, não é? Pois é, corremos o risco do racionamento ou do apagão ou não? As autoridades dizem que não, mas pelo que o senhor está dizendo aí, a situação pode estar mais grave e as autoridades não querem mostrar para as pessoas justamente para evitar uma outra crise nesse momento de tanta crise? Muito provavelmente, tá? O que está acontecendo? Nós temos um crescimento da capacidade instalada, tá? Ou seja, as pessoas compraram equipamentos, as fábricas se equiparam, o cidadão, de uma forma geral, tem mais equipamentos elétricos, o consumo ele tende a aumentar, mesmo porque o consumo per capita brasileiro não é alto, não é? E a tendência é que realmente falte energia, não é? E quando isso vai se resolver? Provavelmente nós vamos levar uma década para resolver isso. Há 20, 25 anos atrás, nós optamos por exemplo, fazer usinas hidrelétricas sem reservatórios. Obviamente que hoje nós não temos água em reservatório, porque sequer temos os reservatórios. Então, quando você tem um período de baixa afluência de vazões,
o que é que vai acontecer? Você não tem água reservada, essa água escorreu pelo rio naturalmente. Esse é um dos problemas. Um outro problema que a gente não pode esquecer é que nós estamos pagando o preço da imprevidência mundial, não é? Que foi o descaso com o meio ambiente. No nosso caso em particular, né, se nós continuarmos cortando a floresta amazônica de forma totalmente irracional, como nós estamos fazendo, nós vamos pagar um preço muito caro. Não vai faltar energia elétrica, vai faltar chuva para as plantações, não é? E o agronegócio, que vamos dizer, a Está nossa, salvando a economia atualmente. a nossa tábua de salvação, vai sofrer muito com isso. Existe um erro nosso, de país, enquanto Estado, e existe um erro do mundo. O mundo continua errando. E a conta está chegando. A temperatura no hemisfério norte está batendo 45 graus. Moscou bate 35 graus. Não é? Isso vai se agravar ano a ano. E esse tipo de problema ele já foi alertado na década de 1980. Então, isso não é recente. Tá? Quando as pessoas falam, nunca houve, não se esperava isso, não se esperava onde? Tá? A comunidade científica grita isso há 40 anos. Pois é, Tá? 40 anos é meio século, gente. É quase meio século. Agora vem se falando em campanhas educativas, em economia de energia, em economia de água, ou seja, joga-se para a pessoa comum, para o consumidor, uma responsabilidade, pelo que o senhor está dizendo, não é do consumidor final, né? O problema vem muito lá atrás. Essas campanhas adiantam para alguma coisa nesse momento, por exemplo? Elas adiantam. No momento de crise, quando você não tem água, você tem que economizar água. Tá? Quer seja sob a forma de energia, quer seja sob a forma de consumo direto. Mas quando se diz que nós temos que reduzir o consumo de água ou o consumo de energia, isso dá um indicativo muito claro que o preço vai aumentar. Água e energia, basicamente, principalmente quando a gente fala de geração hidráulica, ela representa um tipo de um condomínio. Tá? O custo do sistema é basicamente o mesmo. Tá? Então, se eu vendo menos energia, eu tenho que aumentar o preço, inclusive da energia elétrica de origem hidráulica. Se eu, por exemplo, reduzir o consumo de água dentro das cidades, isso significa, inequivocamente, que eu tenho que aumentar a tarifa. Alguém tem que pagar a conta. Mesmo economizando, o preço pode aumentar. Mesmo economizando, o preço tem que aumentar, porque o custo do sistema de água, por exemplo, ele é de X milhões de dólares. Uhum. Tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, bombeando mais, bombeando um pouco menos. Mas, na média, é aquele valor. Se eu for vender metade da água, eu tenho que dobrar o preço. Senão, não mantém o sistema. Tá? E nós temos que entender que a responsabilidade é compartilhada. Tá? A sociedade tem uma culpa nisso. Perfeito. Eu queria falar um pouco da questão da matriz energética brasileira, que ela é mais de 60% de energia hidráulica, né, vinda das hidrelétricas. É um momento de se pensar em mudar isso? Não é? É uma matriz boa, ruim? Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor vê os próximos 40 anos, por exemplo? Se temos como mudar e melhorar a situação? Ou não, vamos dizer assim. Existem maneiras de se melhorar a situação, sim. Né? A matriz elétrica nossa, ela é uma matriz, vamos dizer assim, limpa. Ela tem 60 e poucos por cento de geração hidráulica, mas tem uma boa parcela de solar e eólica, não é? E uma outra parcela de energia térmica. É uma boa matriz. Não é? É que nós fizemos uma opção há 25 anos atrás de não fazer novos reservatórios, porque nós não quisemos enfrentar a situação ou a questão ambiental. Enfrentar com maturidade de um país que tem que ser maduro pela sua própria população e pela sua própria importância no mundo. Então, o que nós deveríamos ter feito é o seguinte: vamos ter que fazer reservatórios, vamos ter que fazer grandes usinas, vamos negociar com a sociedade de uma forma séria. O processo de exclusão das populações criou essa guerra imensa, na qual se cria uma imagem que o setor elétrico ele é inimigo da sociedade. Ele não é inimigo, ele é uma das ferramentas de melhoria de vida da sociedade. Assim como o setor de mineração, assim como todos os outros setores. Tá? O que falta hoje no Brasil é uma maturidade para conversar com a população de uma forma direta.
Eu preciso fazer um reservatório para, por exemplo, aumentar a produção de energia elétrica na usina de Belo Monte, um reservatório de montante. Isso vai ter que ser conversado. Pode fugir do jeito que quiser. Mas Belo Monte, tá, é uma usina que ela pode substituir, ela pode evitar a construção de 4, 5 centrais nucleares. O que é que nós queremos? As centrais nucleares ou uma central hidráulica? O que é menos pior? A construção de uma usina, de um reservatório, ela tem que trazer desenvolvimento e bem-estar para todo mundo. Nós não podemos chegar ali e nos apropriar daquele bloco de energia para trazer para a região sul, sudeste ou nordeste e a população regional ficar na pior. Não é assim que funciona. Ou, pelo menos, não é assim que vai funcionar no século XXI. Isso é uma concepção do século XVII. Então, nós temos que chegar no século XXI. Nós vamos ter que dar um salto. Pois Tá? é, A América Latina tem que dar o salto. pois é. Chegou a hora. Nós estamos caminhando já para o finalzinho, professor. Eu queria saber o seguinte: o senhor falou agora da América Latina caminhando, o senhor chegou a falar de que o problema hoje ambiental e de geração de energia não é um problema só do Brasil, mas um problema mundial em relação ao meio ambiente, principalmente. Algum país do mundo, algum local, a gente já consegue hoje vislumbrar algo que sirva de exemplo para o Brasil, ou seja, alguém que conseguiu equacionar todas essas variáveis que o senhor coloca aí e conseguiu uma solução que nós podemos considerar como interessante, como útil, pode nos servir de exemplo? Os países nórdicos têm soluções interessantes, usando maciçamente energia eólica, usando usinas reversíveis. A Alemanha é um exemplo do que está se tentando fazer na Europa. Portugal e Espanha, que são países muito próximos da gente, por origem e até por tudo. Não é? Então, exemplos existem, mas o nosso modelo hoje, o modelo do setor elétrico, no meu entendimento, ele é equivocado. Ele é um modelo que ele sempre vai indicar um aumento da tarifa. Isso desde lá de trás, desde a década de 90, quando ele foi montado. Olha, nós não podemos esperar que um modelo que é montado para transformar a energia elétrica em um bem de consumo e que indique sempre um aumento de tarifa, que ele vai trazer uma redução da tarifa. Ele não foi montado para isso. Ele foi montado para ser uma exploração de um bem que vai ser vendido para a sociedade sempre com um valor maior. Pois é, Não mas tem nada de errado do que está acontecendo. Mas que o modelo ele foi montado para isso, ele está dando certo. Sim, mas é possível montar um modelo diferente? Claro, nós tínhamos um modelo diferente. Nós tínhamos um modelo diferente no passado. Qual? Mas o modelo que era o preço da energia, tá? Pelo custo da energia. Então, existe possibilidade, sim, tá? De trazer isso para baixo, principalmente porque nós temos uma parcela de energia renovável muito grande na nossa matriz. Tá? É muito mais fácil que se fosse só energia, por exemplo, de origem fóssil. Uhum. Então, nós temos tudo para dar certo. Nós só não queremos dar certo. Nós insistimos incessantemente em dar errado. Tomara que essa situação mude, né, professor? Eu espero que sim, né? O país ele é um país que tem recursos naturais, tem muita gente capaz, tem um povo que quer trabalhar, tá? Nós só temos que entender que o país tem que ser para todos, não para meia dúzia, tá? Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Não, pois não. Como nós dissemos, a escassez de chuvas na região centro-sul do país nos últimos meses é a pior desde que o índice começou a ser medido há mais de 90 anos, o que fez com que o Sistema Nacional de Meteorologia emitisse um alerta de emergência hídrica. Sobre esse assunto, eu converso com o meteorologista Claudemir de Azevedo, do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Claudemir, qual a explicação para essa escassez de chuva tão intensa nos últimos meses na região centro-sul do Brasil? Bom, Fernando, nós tivemos durante o período de verão, que é o nosso ápice do período chuvoso no centro do país e também no sudeste, assim como também na região sul, um déficit hídrico, né? Ou seja, uma chuva em que tivemos aí anomalias negativas nos meses de janeiro, de março também, apenas no mês de fevereiro que tivemos no Brasil Central, digamos assim, anomalia positiva de chuva. E isso impactou
diretamente no nível dos reservatórios, dos principais reservatórios do país. A zona de convergência do Atlântico Sul, ela é responsável, né, ou ele é esse sistema, por proporcionar chuvas abundantes durante um período longo de dias consecutivos. E sim, essa zona de convergência do Atlântico Sul, uma vez que ela não se formou, não se configurou com uma frequência maior durante o período de verão, e aí, consequentemente, impactou no volume de chuva final, no regime de chuva durante o verão. Com isso, nós tivemos aí baixos índices de chuva, não só no estado de Minas Gerais, mas também no estado de São Paulo, região sul do Brasil, o que, de fato, impactou nos principais reservatórios do país. Pois é, e para os próximos meses? Agora nós estamos nos meses de inverno, que geralmente são os que chovem menos, né? É possível apontar quando que a situação pode se normalizar, quando os reservatórios vão voltar a ter a sua capacidade normal, ou pelo menos mediana? Pois é, Fernando. Nós temos aí agora o período de inverno em que as massas de ar frio elas já ficam mais frequentes, massas de ar frio e seco, né? E, consequentemente, as chuvas são escassas nesse período. Então, só quando nós tivermos aí o período de primavera, primavera e depois o verão, é que nós vamos voltar com um regime de precipitação mais abundante. Então, de maneira assim, geral, esse período de inverno nós não estamos esperando, né, condições de mudanças em termos de chuva para que, digamos assim, possamos amenizar essa situação. Então, a perspectiva é só a partir da primavera, ou seja, em meados de setembro, outubro, que começam as chuvas mais regulares, né, as pancadas de chuvas primeiramente, depois novembro, dezembro, acometendo aí o volume de chuva mais significativo no centro do país, e aí, consequentemente, podemos ter melhoria nesse quadro de déficit hídrico no Brasil. Muitíssimo obrigado pela entrevista, Claudemir. Eu que agradeço. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.